Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula, né? Hoje nós vamos falar sobre os hebreus, né? Mais o povo da nossa antiguidade, né? Da nossa história antiga. O povo hebreu é um povo que nos deixou muita herança, né? Essa herança cultural, histórica, né? De antemão, é o primeiro povo monoteísta da história, né? Para relembrar, o monoteísmo é aquele povo que acredita em um só Deus. Então, o primeiro povo da história a ser monoteísta foi o povo hebreu, né? O primeiro povo a acreditar em um só Deus. Então, o cristianismo, né? O islamismo, todos eles têm raízes, né? No povo hebreu. Então, vamos lá. A história do povo hebreu se confunde com a trajetória de outros povos do mundo antigo. Né? Por exemplo, eles viveram na região da Mesopotâmia, né? Com cultura de babilônios, assírios, persas, caldeus. Uma das maiores fontes do estudo da trajetória desse povo se encontra na Bíblia. São poucos os relatos, né, fontes históricas desse povo que não estão nas fontes da Bíblia, né, principalmente no Velho Testamento. Então, praticamente toda a história do povo hebreu, né, está na Bíblia, especificamente no Velho Testamento. Né? Então, outra observação é que quando falarmos de povo hebreu, também estamos falando de judeus, estamos falando de israelitas. São o mesmo povo. Nesse livro, né, a Bíblia, hoje de valor sagrado para o cristianismo é todo aquele que acredita em Cristo. Podemos ver alguns traços da história da cultura desse povo. Aqui, né, tá o Antigo Testamento, né, aqui é um relato, né, uma passagem do Antigo Testamento, a origem, né, de onde surgiu o povo hebreu. De acordo com os relatos bíblicos, os hebreus vieram da cidade de Ur, na antiga Mesopotâmia, né? Lembrando que Mesopotâmia não é um povo, é uma região onde vários povos habitaram essa região. De lá, se deslocaram e se estenderam na região da Palestina. A Palestina era a antiga Canaã, né? A terra prometida, no vale do Rio Jordão, por volta de 2000 a.C. Os hebreus são um povo de origem semita, né? Também conhecido como israelitas ou judeus. Faz parte de uma das mais importantes civilizações da antiguidade, a civilização hebraica. Então, essa área aqui, ó, toda aqui, é a antiga Palestina, né? Ou a região de Canaã, a terra prometida. Observe aqui a proximidade com o Egito, porque eu quero que vocês observem. Lembram de Moisés, da novela? Pronto. Durante um período de seca, né, em Canaã, na Palestina, o povo hebreu, né, devido a essa seca muito grande, o povo hebreu se deslocou de Canaã, da Palestina, ao Egito, devido a essa seca. E por lá permaneceu durante muito tempo. Né? Só que aqui, durante esse tempo, eles foram escravizados por 400 anos. Né? Até que Moisés, né, nos relatos bíblicos, teve novela, teve série, filmes, né, sobre ele, até que Moisés retornasse novamente para a terra prometida, para Canaã, né, com os hebreus para o seu território. Né. Esse movimento, né, de retorno do Egito para Canaã, para a terra prometida, foi chamado de êxodo. Né. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Né. Só quero que vocês vejam por que eles saíram do Egito, porque eles são muito próximos. Tudo isso aqui era a Palestina, né? A terra prometida, Canaã. Só que, devido a uma seca, né, eles passaram a migrar, né, para o Egito e foram escravizados, né, durante 400 anos pelos egípcios, até que Moisés, né, trouxe
de volta para a Terra Prometida. Mas eu vou comentar mais um pouquinho à frente. A economia, do que os hebreus viviam. Enquanto dedicavam-se à pecuária, que é a criação de animais, o povo hebreu era um povo seminômade. Alguns praticavam o seminômade, que era se fixar em um só local. Mas de regresso à Palestina, passou a se dedicar à agricultura, ao artesanato e ao comércio, tornando assim um povo sedentário. Religião. O judaísmo, né, pensa que acredita em Javé, o Deus dele, é o nome da religião desse povo. Os hebreus eram monoteístas e cultuavam Javé. A sua religião estava baseada nos 10 mandamentos, né, que foi, né, dada a Moisés quando ele voltava, né, do Êxodo, voltava lá do Egito, escrito por Deus nas tábuas das leis entregues a Moisés, né, aqui a foto dos 10 mandamentos, no Monte Sinai. Né? Esses 10 mandamentos, segundo os relatos bíblicos, foi entregue a Moisés quando ele voltava, né, do Êxodo, no Êxodo, quando ele voltava do Egito, né, no Monte Sinai. A sociedade é assim. No início, né, antes dos hebreus irem para o Egito, né, quando eles estavam ainda na Terra Prometida, antes da seca, quem controlava, quem governava, né, quem mandava na sociedade dos hebreus eram os patriarcas. E quem eram os patriarcas? A primeira figura política central da sociedade hebraica. Né, eram os homens mais importantes da sociedade. O primeiro foi Abraão, o segundo foi Isaac e Jacó, né, os mais importantes, os seus descendentes. Abraão, Isaac e Jacó. Nesse período, entre o período dos patriarcas e o próximo período, né, que foi o período que eles saíram da Palestina e foram para o Egito, houve o êxodo, que eu comentei com vocês, que eles foram escravizados no Egito e voltaram, que foi a fuga dos hebreus do Egito de volta em 1250 a.C. Quando eles retornaram à Terra Prometida, em Canaã, certo? Eles foram governados, os hebreus, pelos juízes. São figuras militares que tinham as funções semelhantes a de um general. Os mais importantes foram Josué, Gideão e Sansão. Por que são figuras militares? Por que eles foram os mais importantes? Porque quando os judeus, né, os hebreus, retornaram do Egito à Terra Prometida, haviam vários outros grupos, outros povos, né, os cananeus, filisteus, vivendo na Palestina. Então, eles tiveram que brigar, lutar para ter de volta o seu território. Então, esses militares tiveram maior relevância, maior importância. Né? Então, primeiramente, antes de ir para o Egito, eles eram governados pelos patriarcas. Depois, quando retornaram do Egito, eram governados pelos juízes. E depois foram a vez dos reis. Ok? Quem eram os reis? Eram monarcas que eram escolhidos por Deus. Né? Aqui tem só a observação que Deus aqui é com D maiúsculo. Contudo, também era seguido uma dinastia, que é isso, era de pai para filho, né? Era passado de pai para filho, não era escolhido. Primeiro foi Saul, depois Davi, depois Salomão. Aqui tem até o templo construído, né? O templo de Salomão, que era riquíssimo. Nesse período aqui, né, foi construído o templo de Jerusalém, né, por Salomão. Esse templo de Jerusalém foi derrubado várias vezes por várias invasões. As ruínas desse templo hoje é o Muro das Lamentações, né, muito conhecido, muito importante para as três religiões, o islamismo, o judaísmo e o catolicismo. Após o reinado de Salomão, que foi o último, né, a monarquia se dividiu em dois reinos, certo? O reino de Israel, ao norte, e reino de Judá, no sul. Depois dessa divisão, aí começaram a dominação estrangeira, né?
os hebreus, né, esses dois reinos, começaram a ser invadidos pelos assírios, pelos babilônios, pelos romanos, principalmente. E aí foi nessa invasão aqui desses romanos que se começa a ter a história do cristianismo, né? A história de Jesus Cristo, nessa invasão aqui dos romanos, ok? Então, resumindo, a história dos hebreus está diretamente ligada ao cristianismo, né? É a primeiro povo monoteísta, né? É o primeiro povo que foi o povo tem os primeiros relatos, principalmente nos relatos bíblicos, viviam praticamente da agricultura, do comércio e do artesanato, foi governado por reis, juízes e patriarcas, e viveu na Palestina, terra prometida ou Canaã, né? E são conhecidos principalmente por israelitas ou judeus. Aqui é o mapa, né, da Palestina. Aqui o reino de Israel, dá para observar, reino de Israel e o reino de Judá. Então, qualquer dúvida, perguntem no grupo, façam atividade e bons estudos.